Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos e solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da última sessão. Ata da 27ª sessão ordinária realizada em 2 de setembro de 2002, presidente do ministro Marco Aurélio, procurador-geral da República, doutor Geraldo Mendes. Regular seguinte processo de fundo direto sancional, agravo instrumental do mandato de segurança, extradição e expedição. Em discussão a ata. Sem observações, declaro aprovada. Registro a satisfação da Casa em receber, nesta sessão plenária, na assistência, a turma de procuradores federais recém-concursados e que estão, esses procuradores, fazendo o curso de formação promovido pela ANPAF. E também a turma de alunos da Faculdade de Direito de São José do Rio Preto. Ministro Nelson Jobim, Vossa Excelência é relator do mandado de segurança 23.737, impetrante Fernanda Guimarães Ribas Palma e impetrado presidente da República. Em 25 de junho de 2001, decidi em liminar. Em 11 de 4 de 2000, foi publicado decreto expropriatório da Fazenda Pasto do Zinco, objeto do registro número tal. A impetrante tomou posse de sua cota parte em 31 de 8. Menos de um ano depois da divisão da Fazenda Coqueirão, de que originou a Fazenda Pasto do Zinco, aquela objeto de sucessivas invasões, foi publicado decreto expropriatório. E há precedentes. Procedência de alegação de que a ocupação do imóvel pelo chamado Sem Terra, de 91, em 1991, ano em que os impetrantes se haviam investido na sua posse, constituindo fato suficiente para justificar o descumprimento do dever de tê-lo tornado produtivo e tendo se revelado insuscetível de ser removido por sua própria iniciativa, configura hipótese de caso fortuito e força maior previsto no artigo 6º, parágrafo 7º da Lei 86/29 de 93, a impedir a classificação do imóvel como não produtivo, viabilizando por consequência a desapropriação. Mandado de segurança foi deferido, é o 22.328, relator Ilmar. E citei ainda o mandado de segurança 23.323, NERI, que reproduzi. E com em face disso, em face daquelas circunstâncias, eu deferi liminar. Nas informações, afirma a Procuradoria, num parecer, afirma a Procuradoria, aspas, forçoso reconhecer que os acontecimentos alheios à vontade das pessoas e cujos efeitos não podem ser evitados, muitas vezes geram resultados não esperados, devendo excluir a responsabilidade pela unidade de implemento, e a Procuradoria continua na linha da nossa jurisprudência ao relatório. Sim, como vota Vossa Excelência. A impetrante sofreu vários desbulhos em sua fazenda e não ficou inerte diante das sucessivas invasões corridas. A propriedade tornou-se improdutiva a partir de atos praticados por membros do movimento Sem Terra. O decreto expropriatório de 10 de abril não considerou as razões da improdutividade do imóvel. O artigo 6º, parágrafo 7º da Lei 86/29, bem como o decreto 2250 de 97, garante ao proprietário do imóvel rural, objeto de esbulho ou invasão, a sua não vistoria, avaliação e estilo de desapropriação por determinado período de tempo após essas circunstâncias. Também o artigo 4º da MP 2183 de 2001 assegura que não perderá a qualificação de propriedade produtiva o imóvel que não apresentar os graus de eficiência na exploração exigidos pela lei, por motivo de força maior, dentre outros. E decidi questão similar no mandado de segurança 23.018, onde eu reproduzo a minha decisão naquele momento, sessão de 10 de outubro de 2001, e ainda cito os precedentes de Nery, Ilmar e Allen Grace. E aí eu confirmo a decisão liminar e concedo segurança para anular o decreto expropriatório. Os colegas estão de acordo? Sim. Deferida a segurança, decisão unânime. Ministro Sepúlveda pertence. Vossa Excelência é relator do mandado de segurança 24.137. Impetrantes Marconi, Queiroz de Oliveira e outros. Impetrado presidente da República. Expõe o caso com precisão e opino o eminente Procurador-Geral da República, Geraldo Brendeiro. Trata-se de um mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Marconi, Queiroz de Oliveira e diversos outros da família, contra ato praticado pelo excelentíssimo presidente da República, consubstanciado na expedição do decreto 6 de 8 de 2001, publicado no Diário Oficial tal, que declarou como de interesse social para fins de reforma agrária o imóvel denominado Fazenda Ipiranga, localizado no município de Ponto Belo, estado do Espírito Santo. Defende aos impetrantes a nulidade do decreto expropriatório, porque é editado quando imóvel rural.
que constituía seu objeto não mais existia, na medida em que fora desmembrado, resultando em 11 imóveis distintos, os quais qualificam-se em função de suas dimensões físicas como pequenas propriedades rurais, insusceptíveis por essa razão de desapropriação para fins de reforma agrária. Sustento ainda que o laudo de vistoria incorreu em equívoco ao avaliar a fazenda Ipiranga como grande e improdutiva, uma vez que aquele imóvel, quando existia, configurava uma média propriedade rural, não susceptível tampouco de ser desapropriada. Constam informações da Advocacia Geral da União, adotando os argumentos elaborados pelo consultor. A seguida, Vossa Excelência indeferiu o pedido de medida liminar. Manifestaram-se novamente os impetrantes. Em seguida, vieram os autos dessa Procuradoria. Primeiramente, diz o Procurador-Geral, a invasão da propriedade noticiada às folhas 256 pelos impetrantes não impede o procedimento expropriatório, uma vez que posterior à realização da vistoria concluiu pela sua improdutividade. O artigo 4º do Decreto 2.250 impede unicamente a realização da vistoria do imóvel que venha a ser objeto de expurgo. Como visto, não é a hipótese desses autos. Por sua vez, não parece proceder a alegação de nulidade do decreto presidencial impugnado fundado no desmembramento do imóvel rural em causa. Certo é que, escolhendo o Supremo Tribunal, há muito vem mantendo o entendimento que é lícita a divisão do imóvel rural, mesmo depois de iniciada a fase administrativa do procedimento expropriatório para fins de reforma agrária, tornando-se impossível a desapropriação e ilegítimo decreto presidencial declaratório de interesse social publicado em momento posterior ao registro do título consubstanciador do ato da divisão do imóvel, MS 21.919, Celso de Mello, Sidney Sanches, Marco Aurélio, Nery da Silveira. Porém, na hipótese trazida à apreciação, os registros imobiliários das 11 propriedades rurais resultantes do desmembramento do imóvel rural em causa foram efetivados somente em 23 de outubro de 2001, conforme certidões, e, portanto, após a publicação do decreto, que declarou aquele imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária em 11 de maio. Embora a escritura de doação tenha sido lavrada em momento anterior à expedição do decreto expropriatório, a alteração no domínio da dimensão da propriedade somente ocorreu posteriormente com a efetivação do registros imobiliários individualizados e autônomos. Inexistente, pois, à época do desmembramento válido e eficaz do imóvel rural, não havia obstáculo à expedição do decreto presidencial, daí porque improcedente a alegação. Entretanto, razão assiste aos impetrantes quando sustentam configurar a fazenda Ipiranga, objeto do decreto expropriatório, média a propriedade rural, e assim ser insusceptível de desapropriação para fins de reforma agrária, tendo em vista não possuir a proprietária outro imóvel rural, conforme certidão negativa a folhas tais. É que o artigo 4º, inciso 3, a linha A, da Lei 8629 de 93, conceitua a média propriedade rural como sendo aquela cuja área não exceda 4 e não supere 15 módulos fiscais, os quais, a teor do artigo 50, parágrafo 2º da Lei 4.504, são determinados por cada município, levando-se em conta fatores diretamente relacionados com a área aproveitável do imóvel. E o parágrafo 3º desse último dispositivo legal estabelece, por sua vez, que o número de módulos fiscais de um imóvel será obtido dividindo sua área aproveitável total pelo módulo fiscal do município. Há de salientar que a dimensão exata da propriedade é aquela certificada no registro de imóveis, não aquela que os técnicos do INCRA denominam de área demarcada, pois existe a possibilidade que o proprietário tome como próprias terras pertencentes a terceiros. No caso dos autos, a área registrada da fazenda Ipiranga é de 962,7 hectares. A área inaproveitável desse imóvel aferida pelo INCRA é de 46,9 hectares e o módulo fiscal do município é de 60 hectares. Assim, dividindo-se a área aproveitável da propriedade, 915,8 hectares, pelo módulo fiscal de 60 hectares, obtém-se o número 15,26, que corresponde à quantidade de módulos fiscais. Pareceria válido concluir, pois, que o mencionado imóvel rural possui 15 módulos fiscais, configurando destaque uma média propriedade rural que impede ações expropriatórias. Ressalta-se que o imóvel possui ainda, como pode verificar-se do relatório da vistoria, uma área de preservação permanente de 105,7 hectares,
a qual não foi subtraída da área total da propriedade para fins de cálculo do número de módulos fiscais, demonstrado no parágrafo anterior, mas que diminui o aproveitamento do imóvel. Finalmente, cumpre salientar que a escolha do Supremo Tribunal, em sessão plenária de julgamento do MS 22579, em que o relator, ministro Carlos Veloso, já decidiu no sentido de que o número de módulos fiscais será obtido dividindo-se a área aproveitável do imóvel pelo módulo fiscal do município. Transcrevo para documentar. Ante o exposto e pelas razões aduzidas, o parecer é para a concessão da segurança requerida. O negócio é arguto. Como vota essa afirmação? O parecer do Ministério Público Federal é irretocável, tanto quanto refuta os demais fundamentos da impetração, quanto no ponto em que acolhe um deles, de aritmética correção. O imóvel expropriando, considerando sua área aproveitável anterior total, pois ineficaz para o fim pretendido, o desmembramento só registrado após o decreto, constitui média propriedade rural que a Constituição fez imune à expropriação, malgrado improdutivo. Este é o quadro, acolho inteiramente o parecer para, nos seus termos, definir a segurança. É o meu voto. Hoje é a festa do Brasil. Os colegas estão de acordo? Deferida a segurança, decisão unânime. Hoje é a festa do latifúndio. Ministro Nelson Jobim, Vossa Excelência é relator do agravo no mandado de segurança 21.209. Agravante Pedro Ferreira Batista. Agravado Presidente da República. Proferi nesses autos a seguinte decisão. O ministro Francisco Rezec despachou em 27 de nove de 96 para que o impetrante manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito. No dia 19 de 11 do mesmo ano, declarou extinto o processo com base no artigo 267.3 do Código de Processo, tendo em vista o não atendimento do espaço acima referido. O impetrante peticionou, alegando que fora irregularmente intimado, posto que na publicação oficial somente saiu o nome da advogada que subestabeleceu os poderes a ela conferidos ao advogado ora signatário. Observa as folhas 156 que a intimação saiu no nome da advogada e outro. O subestabelecimento foi com reserva de poderes. Ademais, a advogada subestabeleceu em 19 de 10 de 90 e em 19 de 6 de 92 peticionou nos autos. Ou seja, ela, embora tenha subestabelecido, ela continua agindo também a subestabelecente. Esta Corte tem posição firmada no sentido de não ser nula a intimação efetuada em nome de um dos advogados quando há subestabelecimento com reserva. É que cita os precedentes e assim mantém o despacho, etc. O impetrante, em face desse despacho, interpôs agravo regimental. Afirmou por petição de folhas que ingressou nos autos o signatário com seu subestabelecimento de procuração, que lhe foi otorgado com reserva. A partir do subestabelecimento, as ativações a ele aduzidas deveriam ser feitas obrigatoriamente em nome do advogado estabelecido nessa capital. E aí refere precedentes, que requer reconsideração do despacho ao relatório. Como vota Vossa Excelência? O subestabelecimento foi com reserva de poderes em 19 de 10 de 90. A subestabelecente ainda peticionou nos autos em 1992, ou seja, 2 anos depois, ela continuou ainda agindo nos autos. O agravante justifica a obrigatoriedade de figurar o nome do subestabelecido nas publicações oficiais com julgados que não se aplicam à hipótese. É o entendimento desse tribunal. Intimação via expressa, pluralidade de advogados, se não existe, imprensa, se não existe requerimento no sentido de as publicações veicularem o nome de determinado advogado, dentre os constituídos, descabe cogitar a pecha de nulidade quando gravado o nome de qualquer deles. O disposto no artigo 236.1 do Código de Processo não é conducente à obrigatoriedade de as publicações contarem com referência a todos os credenciados. Marco Aurélio, agravo regimental, 130.725. Nesse sentido, também cito o Imar Galvão, mandado de segurança 22.068. A decisão no agravo regimental 1664.577 com Maurício Correia, proferida na segunda turma por unanimidade em 25 de março de 97, reforça esse posicionamento e aqui eu, então, para registro, eu faço constar. Nego provimento agravo. Por maioria, desprovido o agravo, vencido o ministro Sepúlveda pertence. Ministro Celso de Mello. Vossa Excelência é relator da ação direta de inconstitucionalidade 2608, requerente à Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, requeridos Tribunal Superior do Trabalho e Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
É para apreciação de medida cautelar, né, de liminar. Senhor presidente, considerada a extensão do relatório, eu estou entregar a Vossas Excelências cópia desse mesmo relatório, o que facilitará, inclusive, a compreensão da matéria. A Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, ajuiza a presente ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, objetivando questionar a validade jurídico-constitucional das resoluções administrativas números tais, editadas pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, além de impugnar, sob idêntica perspectiva, a resolução número tal emanada do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Cabe referir que o TST, ao editar a principal das resoluções administrativas em questão, a Resolução Administrativa 724/2000, instituiu o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, outorgando-lhe a atribuição de efetuar, aspas, a supervisão financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos da Justiça do Trabalho, fecha aspas. A resolução administrativa em causa, que dispõe sobre a criação, a composição, a competência e o funcionamento do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tem o seguinte conteúdo material. E aqui, senhor presidente, eu transcrevo, Vossas Excelências têm cópia do relatório, eu transcrevo o texto da principal das resoluções impugnadas, que é a resolução TST 724, de 24 de agosto de 2000. Em função dessa resolução administrativa, 724/2000, e para complementá-la no campo normativo, o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho veio a editar a resolução administrativa número 733/2000, cujo texto veiculou o regimento interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, fazendo os seguintes termos, e transcrevo aqui também na íntegra o teor deste regimento interno. O Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, ao dar execução ao que dispõe o artigo 2º da Resolução Administrativa número 724/2000, que é aquela que instituiu o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, editou a Resolução Administrativa 734/2000, que contém a designação nominal dos membros integrantes do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, identificando-os concretamente em função das diversas categorias a que pertencem os componentes desse órgão colegiado: a categoria de membros natos e permanentes, a categoria de membros titulares e a categoria de membros suplentes. Em sequência ao seu trabalho de regulamentação executiva da Resolução Administrativa número 724/2000, o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho editou a Resolução 739/2000, vindo com ela a instituir, no âmbito da Secretaria-Geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a respectiva unidade de controle interno, em ato que possui o seguinte conteúdo, e transcrevo no relatório o conteúdo material desse ato também impugnado. Finalmente, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, instituído pela Resolução 724/2000, que também constitui objeto de impugnação nessa sede de controle abstrato, editou a Resolução Conselho Superior da Justiça do Trabalho número 3/2000, que possui o seguinte conteúdo, verbis: o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, na primeira sessão ordinária, realizada em tal data, resolveu, por unanimidade, instituir comissão de ética, indicando para integrá-la os excelentíssimos ministros, e nomina-os aqui. E também juízes de diversos TRTs. A autora, ao deduzir a sua pretensão de inconstitucionalidade, sustenta que as resoluções ora impugnadas, além de haverem ofendido as normas inscritas no artigo 93 caput e respectivos incisos 8º, 10 e 11, e no artigo 37, inciso 21, todos da Constituição da República, teriam violado os artigos 111, 96 e 99 da Carta Política, vulnerando ainda o princípio da legalidade, artigos 5º, inciso 2 e 37 caput. Os fundamentos expostos pela autora, notadamente aqueles que dão suporte à alegação de inconstitucionalidade formal, foram por ela assim sumariados, verbis:
A inconstitucionalidade das presentes resoluções abrange todo o conteúdo das mesmas, uma vez que falta ao TST competência constitucional para criar e disciplinar o funcionamento do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, já que este órgão não consta da estrutura prevista pela Constituição para a Justiça do Trabalho e ainda não foi previsto por nenhuma lei federal. Acresce que as referidas resoluções também violaram diversos outros dispositivos da Constituição Federal, na parte em que criaram cargos sem previsão legal e ainda transferiram competências constitucionais privativas dos tribunais regionais do trabalho para o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A Constituição Federal foi bastante exaustiva quando disciplinou a estrutura do Poder Judiciário Federal, prevendo desde já quais os órgãos que o deveriam compor. No caso específico da Justiça do Trabalho, o artigo 111 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 24 de 99, descreve em números clausos os órgãos que a integram. Dessa maneira, nem mesmo o legislador ordinário poderia criar algum outro órgão relativo à Justiça do Trabalho que não estivesse contido na previsão do artigo 111 da Constituição Federal. No entanto, apesar desse óbice, o egrégio Tribunal Superior do Trabalho entendeu criar e disciplinar a forma de atuação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho por meio das resoluções impugnadas nesta ação. Inspirou-se certamente o egrégio TST para a realização do seu propósito no Conselho da Justiça Federal. Apenas não considerou que a existência do Conselho da Justiça Federal está expressamente prevista na Constituição Federal, como você pode ver no parágrafo único do artigo 105, que prevê que verbes funcionará junto ao Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo grau. Desde logo, continua a autora, é preciso ter em consideração que a regra geral prevista na Constituição Federal é a da autonomia dos tribunais, como se observa claramente do seu artigo 96, que elenca uma série de competências privativas dos tribunais, e também do artigo 99, que deixa claro que ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira, esclarecendo o seu parágrafo 1º que os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, é inequívoco que, nos termos das regras específicas dos artigos 96 e 99 da Constituição, serão os tribunais, e não algum outro órgão, os encarregados dessa fiscalização, motivo pelo qual as resoluções ora impugnadas não poderiam subverter a estrutura constitucional do Poder Judiciário por meio da criação de um órgão que restringe significativamente a autonomia dos tribunais regionais. E prossegue a autora, salientando mais à frente que, mesmo na hipótese em que a Constituição previu expressamente a existência de um órgão especial para a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal, deixou claro que tal competência apenas poderia ser realizada nos termos da lei, e nem poderia ser de outra forma, uma vez que a administração federal, incluída aí a atividade administrativa realizada pelo Poder Judiciário, está expressamente submetida ao princípio da legalidade. Mais à frente, que transcrevo essas passagens da fundamentação da autora, salienta a entidade autora que, ainda que não se cogitasse de inconstitucionalidade formal da criação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o que apenas se admite em obséquio dialético, não poderiam as referidas resoluções criar cargos públicos, tal como foi feito, mesmo que se partisse do princípio de que a criação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho seria legítima e decorreria tão somente do exercício do poder hierárquico referente à autotutela exercida pelo egrégio TST, é certo que o novo órgão apenas poderia utilizar-se dos servidores que já ocupavam cargos públicos junto ao tribunal. Não poderiam as resoluções impugnadas invadir a competência privativa das leis para criar novos cargos e suas respectivas competências. No entanto, as resoluções apontadas criaram 9 cargos para os membros do novo Conselho e dispuseram sobre os respectivos mandatos e competências. Foi igualmente criado o cargo de secretário-geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, previstas as respectivas competências, incluída, dentre as competências do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a de aprovar a proposta orçamentária da Secretaria-Geral. Dessa maneira, mesmo que o egrégio TST pudesse criar um novo órgão em sua estrutura para o fim de realizar a supervisão orçamentária e administrativa, não poderia jamais criar novos cargos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
Por meio da criação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, as resoluções apontadas não apenas criaram um órgão superior de fiscalização com competências sobre toda a Justiça do Trabalho, como também transferiram a este órgão competências que a Constituição atribuiu com exclusividade aos TRTs. O exame atento do artigo 4º da Resolução 733/2000, que descreve a competência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, demonstra que o referido ato normativo praticamente transferiu todas as competências privativas dos tribunais regionais do trabalho, nos termos dos artigos 96 e 99 da Constituição, para o novo órgão. E conclui a entidade autora. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho centralizou praticamente todas as competências administrativas e orçamentárias de todos os tribunais da Justiça do Trabalho, sendo que, no caso dos tribunais regionais, mitigou-lhes completamente o poder de autoadministração, tornando-os totalmente subordinados ao novo órgão. Por incrível que possa parecer, depois de instalado o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, entenderam seus membros possuir competências para criar uma comissão de ética da magistratura trabalhista para apreciar as questões ligadas à conduta dos magistrados trabalhistas, especialmente na atividade judicante ligada à imparcialidade do magistrado e à sua conduta moral. Com base nessa competência autoconcedida, tem o Conselho Superior da Justiça do Trabalho recebido representações propostas contra magistrados da Justiça do Trabalho, bem assim recursos contra decisões proferidas por tribunais regionais em representações por eles julgadas. Um dos princípios previstos no artigo 93 está contido no inciso 8º e que se refere à competência exclusiva do próprio tribunal ao qual está vinculado o magistrado para determinar o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria por interesse público. Como se pode ver, a Constituição Federal atribuiu competência exclusiva a cada tribunal para processar e julgar as representações que tratam de falta disciplinar dos seus magistrados, motivo pelo qual jamais poderia o Conselho Superior da Justiça do Trabalho se arvorar a examinar a conduta disciplinar dos magistrados da Justiça do Trabalho. Ao assim fazer, acabou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho por violar não apenas os princípios previstos nos incisos 18 e 8º e 10 do artigo 93 da Constituição Federal, como também o próprio caput do artigo 93, na medida em que o legislador constituinte ordinário atribuiu competência apenas ao legislador complementar para tratar dessa matéria, ou seja, processo disciplinar do magistrado. O Tribunal Superior do Trabalho, senhor presidente, ao prestar as informações que lhe foram requisitadas, sustentou a validade constitucional das resoluções em questão, enfatizando a tal propósito que, verbis, menciona o artigo 70 da Constituição Federal que transcreve, refere-se ao artigo 74, que permite aos poderes legislativo, executivo e judiciário manter de forma integrada o sistema de controle interno e salienta quanto ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho que se segue. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, portanto, tem respaldo constitucional. A atuação dos membros que integram a unidade de controle interno só será efetuada quando houver solicitação. Assim, a realização de auditorias ou inspeções acontecerá sem que o procedimento adotado signifique usurpação da competência conferida aos TRTs para os quais ficou resguardada a autonomia administrativa. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, contrariamente ao afirmado pela Associação dos Magistrados Brasileiros, foi instituído como uma tentativa para tornar o Poder Judiciário Trabalhista mais independente, mais autônomo. A função de seus dirigentes é exercer um controle de qualidade nos serviços da Justiça do Trabalho. Seus membros, originários do TST e dos TRTs, procederão a uma supervisão administrativa e financeira no âmbito da Justiça do Trabalho, sem que o procedimento utilizado atinja a autonomia dos órgãos de primeiro e segundo graus, porque as cortes regionais estarão devidamente representadas nesse órgão, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A importância da criação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho está no fato de sua atuação resultar no fortalecimento institucional e no resgate da credibilidade do judiciário trabalhista. Fecha aspas. Por entender extremamente relevante a matéria, determinei, nos termos do artigo 10, parágrafo 1º da Lei 9868/99, a audiência dos eminentes advogados-geral da União e procurador-geral da República. O eminente advogado-geral da União substituto, Dr. Walter do Carmo Barleta, após suscitar a preliminar de ilegitimidade ativa, ad causam da AMB, por ausência de pertinência
pertinência temática, defendeu a validade das resoluções ora questionadas, enfatizando que o COLEN do TST, em momento algum, buscou interferir na autonomia institucional dos demais órgãos judiciários trabalhistas, sendo certo que aquela egrégia Corte Superior, segundo sustenta, limitou-se tão somente a promover, no âmbito da Justiça do Trabalho, verbis, uma reestruturação interna com o escopo de melhor atingir os seus objetivos, com o máximo de eficiência e eficácia, sem invasão da autonomia institucional dos seus órgãos, fecha aspas, razão pela qual aguarda seja indeferido o pedido de medida cautelar. A douta Procuradoria-Geral da República, por sua vez, instada a opinar na presente causa, sustenta preliminarmente a existência de pertinência temática apta a legitimar na espécie a iniciativa da AMB, manifestando-se quanto ao pedido de suspensão cautelar por seu deferimento. Havendo pedido de medida cautelar, senhor presidente, submeto o exame dessa postulação à apreciação deste egrégio plenário e é o relatório. Como vota Vossa Excelência? Haverá sustentação oral. Ilustre advogado doutor Alberto Pavi Ribeiro, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, egrégio tribunal, excelentíssimo senhor procurador-geral da República. Como visto, o Tribunal Superior do Trabalho criou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho por meio de resolução administrativa para que esse conselho exercesse a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça do Trabalho. Também, por meio de resolução, definiu suas atribuições e competências, bem ainda criou cargos e uma comissão de ética disciplinar para magistrados. A inconstitucionalidade desses atos é flagrante data vênia. A primeira refere-se à ofensa ao artigo 111, com a redação dada pela emenda número 24, pois nele se previu números clausos, quais seriam os órgãos que integram a Justiça do Trabalho, o TST, os TRTs e o Juiz do Trabalho, sem se referir a nenhum Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Observou-se certamente a regra geral prevista na Constituição, que é a da autonomia dos tribunais, como se extrai dos artigos 96 e 99 da Constituição. Logo, a criação de um órgão supervisor da Justiça do Trabalho, com autoridade sobre os TRTs, tanto no âmbito administrativo como orçamentário, exatamente por representar uma exceção à regra geral da autonomia de cada tribunal, teria de ser expressa com previsão constitucional e mediante lei, tal como ocorreu com o Conselho da Justiça Federal. Se a Constituição não previu a criação de um órgão supervisor em relação às justiças federais especializadas, como a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral, é porque entendeu que nestas caberia a cada tribunal exercer a autotutela administrativa e orçamentária. Assim, a criação e disciplina de funcionamento do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, realizada pelas resoluções aqui impugnadas, viola concomitantemente os artigos 96, 99 e 111 da Constituição. Acresce, egrégia Corte, que mesmo na hipótese em que a Constituição previu expressamente a existência de um órgão especial para a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal, ela deixou claro que tal competência apenas poderia ser realizada nos termos da lei, como se verifica do parágrafo único do artigo 105. E nem poderia ser de outra forma, uma vez que a administração federal, incluída aí a atividade administrativa realizada pelo Poder Judiciário, está expressamente submetida ao princípio da legalidade. A implantação de um órgão supervisor, de vários órgãos, de uma justiça especializada, envolve matérias típicas de lei, como, por exemplo, a criação de cargos, as formas de provimento e a remuneração correspondente, e ainda a outorga de competências para supervisão, controle, julgamento de processos administrativos e também a aplicação de sanções disciplinares aos seus membros e superiores. Não foi sem razão que mesmo o Conselho Federal, Conselho da Justiça Federal, cuja criação estava prevista na Constituição,
apenas passou a existir a partir da edição da Lei 7.746, de 89, que dispôs, tal como o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, sobre a sua estrutura, a sua composição, inclusive no que se refere à eleição de seus membros, os seus órgãos e a criação do seu quadro de pessoal. Consequência lógica, data vênia, dessas considerações é a de que as resoluções impugnadas na ação, ao criarem um órgão supervisor dos demais órgãos da Justiça do Trabalho, ao aprovarem o seu regimento, ao disporem sobre a sua composição e ainda ao tratarem da sua organização interna, constituem atos normativos originários, motivo pelo qual violam o princípio da legalidade, artigos 5º, inciso 2 e 37 caput da Constituição. Ainda quanto a esse primeiro fundamento, não posso deixar de registrar que o atual presidente do TST, em suas informações, limitou-se a reproduzir parte do discurso proferido pelo então presidente do TST, à época da criação do Conselho, para justificar a sua constitucionalidade. Pois bem, Egrégia Corte, o texto é uma confissão manifesta de inconstitucionalidade data vênia. Disse o ministro Pazianotto, quando da criação do Conselho, abro aspas, há anos esperávamos por ele. Com este propósito, chegou-se a elaborar projeto que, infelizmente, jamais foi convertido em realidade legal. Fecho aspas. Ora, se o projeto de lei não foi convertido em lei, parece claro que o próprio TST entendia ser necessário, no mínimo, a criação do Conselho por meio de lei federal. Isso sem entrar no debate sobre a necessidade da previsão constitucional ou não. Feitas essas observações, esclareço que tanto a resolução que criou o Conselho como a que instituiu o seu regimento interno, basicamente transferiram todas as competências que o artigo 96(2) da Constituição havia atribuído aos tribunais superiores e aos tribunais regionais. Conferiram ainda poderes para decidir sobre todos os aspectos da gestão administrativa e orçamentárias dos TRTs, bem ainda a competência para rever decisões desses tribunais sobre essas matérias, com ofensa à autonomia prevista no artigo 99. Não há dúvida, portanto, de que as competências que foram outorgadas ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho violam flagrantemente a autonomia dos tribunais consagradas na Constituição. E como se não bastasse, a Egrégia Corte deferiu-se ao presidente desse Conselho a competência até mesmo para autorizar a alienação de bens sem a observância do artigo 37, inciso 25 da Constituição. A imperatividade das decisões do Conselho, por sua vez, está prevista no parágrafo 1º do artigo 4º da Resolução 733, quando estabelece que as decisões do Conselho Superior da Justiça do Trabalho serão de observância obrigatória no âmbito da Justiça do Trabalho. Esse dispositivo reforça as violações mencionadas, pois deixa claro o caráter de autoridade e de vinculação das decisões do Conselho em relação aos demais órgãos da Justiça do Trabalho. Chama a atenção ainda a composição híbrida do Conselho com membros do TST e de alguns TRTs, o que afasta a possibilidade de ter sido criado sob a franquia do artigo 93, inciso 11, que admite a criação de órgãos especiais nos tribunais para o exercício da competência administrativa de cada tribunal e não de um conjunto de tribunais. Apesar dessa composição híbrida, que poderia sugerir alguma legitimidade ao órgão, estabeleceu-se que o Conselho poderia funcionar com apenas um dentre 3 membros que representam o Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais. Isso quer dizer que, não obstante a inconstitucional criação de um órgão híbrido que absorve as competências privativas dos tribunais regionais, a representatividade destes estaria suprida pela presença de apenas um membro proveniente dos tribunais regionais. A violação à autonomia é incontestável. Tratei aqui, Egrégia Corte, das resoluções do TST. Porém, o próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho também editou resolução por meio da qual
criou e instalou uma comissão de ética da magistratura trabalhista para apreciar as questões ligadas à conduta dos magistrados trabalhistas, especialmente na atividade judicante ligada à imparcialidade do magistrado e à sua conduta moral. Com base nessa competência autoconcedida, tem o Conselho Superior da Justiça do Trabalho recebido representações propostas contra magistrados, bem como recursos contra decisões proferidas pelos tribunais regionais em processos dessa natureza. Ocorre que o artigo 93, inciso 8º da Constituição, é claro ao atribuir competência exclusiva para o tribunal ao qual está vinculado o magistrado conhecer e julgar os procedimentos destinados à aplicação dos atos de remoção, disponibilidade e aposentadoria por interesse público, daí porque usurpou-se, mais uma vez, a competência privativa dos TRTs. E, ao usurpar essa competência, que é exclusiva dos tribunais, acabou o Conselho violando também o próprio caput do artigo 93, na medida em que o legislador constituinte atribuiu competência apenas ao legislador complementar para tratar dessa matéria. Então, se não está previsto na LOMAN a possibilidade de outro órgão, que não seja o tribunal, ao qual está vinculado o magistrado, apurar a sua falta administrativa, ou ainda a possibilidade de outro órgão examinar em grau de recurso a eventual falta disciplinar do magistrado, é inquestionável, data vênia, que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ao criar a comissão de ética, com poderes para examinar eventual falta disciplinar do magistrado, está também usurpando a competência conferida pela Constituição ao legislador complementar. Com essas considerações, requer à AMB seja concedida a cautelar para suspender a eficácia dos atos impugnados, caso em que estará essa Grande Corte praticando mais um ato de justiça. Ministro relator, com a palavra. Senhor presidente, como enfatizado no relatório, trata-se de ação direta ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, com a qual se impugna a validade jurídico-constitucional da Resolução Administrativa 724 de 2000, que dispõe sobre a criação, composição e competência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, da Resolução Administrativa 733/2000, que aprovou o regimento interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, da Resolução Administrativa 734 de 2000, que estabelece a composição integral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e da Resolução Administrativa 739 de 2000, que instituiu, no âmbito da Secretaria-Geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a respectiva unidade de controle interno, todas editadas pelo Tribunal Superior do Trabalho, além da Resolução número 3 de 2000, que, emanada do próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho, instituiu em seu âmbito uma comissão de ética investida de jurisdição censória sobre os juízes do trabalho. Cabe reconhecer inicialmente, em face da questão preliminar suscitada pelo eminente advogado-geral da União Substituto, que a Associação dos Magistrados Brasileiros dispõe, na espécie, de legitimidade ativa ad causam para fazer instaurar esse processo de controle normativo abstrato, esse que satisfaz a exigência jurisprudencial concernente à pertinência temática, consideradas, de um lado, as finalidades institucionais dessa entidade de classe de âmbito nacional e, de outro, o conteúdo material das resoluções ora impugnadas. Menciono dois precedentes e transcrevo no ponto uma ementa da lavra do eminente ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 145, página 735, verbes, ação direta de inconstitucionalidade, legitimação da Associação dos Magistrados Brasileiros, relação de pertinência entre as suas finalidades institucionais e a matéria ventilada atinente, como no caso, à organização do Poder Judiciário. Precedente. Assiste, sob tal aspecto, plena razão ao eminente Procurador-Geral da República, quando, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da Associação dos Magistrados Brasileiros, acentuou ser inequívoca, no caso, a pertinência temática entre o objeto da apresentação direta e os fins sociais dessa entidade de classe, estatutariamente vocacionada, no que se refere aos seus objetivos institucionais, à defesa do regular funcionamento dos órgãos integrantes do Poder Judiciário, assinalando em seu douto parecer o que se segue, verbes. De início, convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento
entendimento da pertinência temática relativamente à legitimidade da associação requerente, admitindo que sua atividade associativa nacional busca realizar o propósito de aperfeiçoar e defender o funcionamento do Poder Judiciário, não se limitando a matérias de interesse corporativo, ADIM 1127. Com efeito, conclui o eminente Procurador-Geral da República, o propósito da requerente, sem dúvida, ao questionar as resoluções ora impugnadas, é o de defender e aperfeiçoar o funcionamento do Poder Judiciário, afastada, portanto, a preliminar de legitimidade ativa da associação requerente. E eu prossigo. Impõe-se destacar neste ponto que esse entendimento traduz orientação jurisprudencial que prevalece nessa Suprema Corte, cuja diretriz na matéria tem acentuado que a legitimidade ativa da Associação dos Magistrados Brasileiros, em sede de controle normativo abstrato, decorre não apenas do encargo corporativo de discutir matérias pertinentes à carreira judiciária, mas, sobretudo, do dever estatutário de velar pela preservação dos altos interesses institucionais do Poder Judiciário, como já se decidiu, por exemplo, na ADIM 1127, Distrito Federal, do que foi relator o eminente ministro Paulo Borsar. Não foi por outra razão que o egrégio plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão preliminar virtualmente idêntica à hora suscitada, proferiu, a propósito do tema, decisão consubstanciada em acórdão assim ementado, acórdão da lavra do eminente ministro Maurício Correa, RTJ 174, página 743, verbis. Esta Corte já sedimentou, em sede de controle normativo abstrato, o entendimento da pertinência temática relativamente à legitimidade da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, admitindo que sua atividade associativa nacional busca realizar o propósito de aperfeiçoar e defender o funcionamento do Poder Judiciário, não se limitando a matérias de interesse corporativo. Fecha aspas. Rejeito, pois, consideradas as razões expostas, a preliminar de ilegitimidade ativa de causam, suscitada pelo eminente advogado-geral da União, substituto. Creio que podemos prosseguir, não? Os colegas não têm dúvida, matéria pacificada. Senhor presidente, embora não suscitada, tenho que existe uma outra questão prévia concernente à admissibilidade da presente ação direta, no que se refere especificamente à resolução administrativa número 734 de 2000, editada pelo TST, e a resolução número 3 de 2000, emanada do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Entendo que essas resoluções configuram atos de conteúdo evidentemente concreto, insuscetíveis, portanto, de impugnação em sede de fiscalização abstrata. Leio o conteúdo dessas duas resoluções. Resolução Administrativa 734 de 2000, que eu transcrevo no relatório, em poder de Vossas Excelências. Certifico que o egrégio pleno do TST, em sessão extraordinária hoje realizada, etc. e tal, resolveu, por unanimidade, registrar. Eis o conteúdo da Resolução Administrativa 734 de 2000. Registrar. 1. O Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho elegeu, para integrar o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, os membros titulares e suplentes. E vem uma relação nominal. Excelentíssimo juiz, doutor fulano de tal, presidente do TRT da 2ª Região, titular, excelentíssima senhora juíza, fulano de tal, TRT de tal região, suplente. E aqui vem a relação nominal de todos. 2. A composição integral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, membros natos e permanentes, e vem a relação nominal dos membros natos e permanentes, inclusive respectivos suplentes. E só. Quer dizer, eu tenho para mim que esse ato é um ato insuscetível de impugnação em sede de ação direta. Perdão? É a Resolução Administrativa 734/2000. Ela contém, na verdade, a indicação concreta dos nomes dos eminentes magistrados, tanto do TST como dos TRTs, que compõem o novo órgão, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Sim. Agora, há uma outra resolução editada, agora, essa primeira foi editada pelo TST, a outra é editada pelo próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho. É a resolução CSJT número 3/2000. Também tenho para mim que ela se reveste de conteúdo concreto. Vejamos o seu teor.
O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, na primeira sessão ordinária realizada em tal data, sob a presidência do excelentíssimo ministro Almir Pazianotto Pinto, então presidente ST, presentes os excelentíssimos senhores ministros, são todos aqui relacionados, resolveu, por unanimidade, instituir comissão de ética, indicando para integrá-la os excelentíssimos ministros Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho e João Batista Brito Pereira, e os excelentíssimos juízes, todos eles integrantes de determinados tribunais regionais do trabalho. E só. Tenho para mim que esses dois atos, porque têm um conteúdo concreto, não se revelam passíveis de impugnação em sede de fiscalização normativa abstrata. Poderão ficar prejudicados sim. com uma possível declaração de inconstitucionalidade do ato realmente abstrato. Né? Poderão ser alcançados esses atos, tal seja a decisão que o tribunal venha a tomar. Mas esse não é o que cria o Conselho de Ética? Não. Esse último. Sim, ele institui a comissão de ética. Não, institui a comissão, mas o Conselho... Esse é normativo. O que não é a nomeação dos membros. Ele cria ou nomeia? É a mesma natureza do que criou o Conselho. Resolveu instituir a comissão de ética, indicando para integrá-la os ministros tais. Não creio que haja... Não, aí que está, não tem. Não tem. Apenas, por isso que eu li o conteúdo do ato, que é este. O Conselho Superior... sua presidência, né, resolveu por unanimidade, verbis, instituir comissão de ética, vírgula, indicando para integrá-la os excelentíssimos senhores ministros tais e juízes tais dos TRTs. Ponto. Brasília, 25 de outubro de 2000. Não é? Ela institui, normativo. Embora não indique as suas atribuições, nem a sua competência. É claro que isso é desenvolvido pela autora na sua petição, não é? Ao cuidar da jurisdição censória. Mas, a rigor, este ato restringe-se unicamente a este aspecto material. Os colegas estão de acordo? Ilustre advogado, matéria de fato, esclarecimento, com a palavra Sua Excelência, se o relator concordar. Claro, pois não. Exatamente em razão, Egrégia Corte, dessa instituição da Comissão de Ética, apuramos que bastou a sua instituição para que ela passasse a exercer a função que está dita ali de examinar os processos. Fizemos uma pesquisa para verificar como que ela procedia e, infelizmente, o único ato que existe é o da sua instituição. Vê-se que não se registra, no caso em exame, no que se refere à resolução número 724 de 2000, qualquer confronto direto com texto de lei, posto que simplesmente inexiste na espécie diploma legislativo que verse a matéria ora disciplinada em caráter inovador no ato editado pelo TST e cuja alegada inconstitucionalidade transpareceria de maneira direta e imediata do cotejo imediato entre a resolução em causa de um lado e a própria Constituição da República de outro. Essa circunstância torna aplicável à espécie a jurisprudência desta Corte, que se orienta no sentido de reconhecer a possibilidade de ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade quando promovida com o objetivo de, aspas, verificar a ocorrência de ofensa ao princípio constitucional da reserva legal ou de usurpação de competência legislativa, fecha aspas, RTJ 172, página tal, relator o eminente ministro Maurício Correia, justificando-se plenamente a instauração do controle abstrato nas hipóteses em que o ato normativo revestir-se de caráter autônomo e inicial, precisamente por não se vincular nem se fundamentar em qualquer diploma legal. Menciono alguns precedentes, um dos quais da lavra do eminente ministro Veloso, verbis, somente na hipótese de não existir lei que preceda ao ato regulamentar, é que poderia este ser acoimado de inconstitucional, assim sujeito ao controle de constitucionalidade. RTJ 160, página tal. Diversa seria a situação, no entanto, se, ao contrário do que se registra na espécie, a constatação da hipótese de conflituosidade com o ordenamento constitucional exigisse,
para caracterizar-se prévio confronto com qualquer estatuto de caráter legal, o que tornaria, então, inadmissível a própria instauração do controle normativo abstrato, consoante diretriz jurisprudencial firmada por esta Corte, que eu menciono e transcrevo aqui alguns precedentes. Cabe enfatizar, no entanto, por necessário, senhor presidente, que não se registra na espécie, a meu juízo, essa situação de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, cuja autoridade, segundo sustenta a autora, teria sido diretamente vulnerada pela resolução do TST número 724/2000. Desse modo, tenho por irrecusável que a controvérsia instaurada na presente causa evidencia que o exame da resolução 724 supõe o confronto direto desse ato estatal com o próprio texto da Constituição da República, notadamente porque, ante a inexistência na espécie de qualquer diploma legislativo suscetível de regulamentação, o conteúdo da resolução ora impugnada é questionado em face do princípio constitucional da reserva de lei formal e até mesmo em face do postulado da reserva de Constituição. Sendo assim, por tratar-se, no caso, de ato revestido de caráter autônomo, primário e inicial, conheço da ação no ponto em que impugna a constitucionalidade da resolução administrativa TST número 724/2000. Eu achei necessário estabelecer essas premissas, porque efetivamente inexiste qualquer título consubstanciado em diploma legislativo que possa ser qualificado como um suporte legitimador desta resolução. Ela, na verdade, surgiu sem qualquer diploma preexistente e tem conteúdo inovador e dispõe sobre matéria que, de outra forma, deveria estar reservada ao campo, ao domínio normativo da lei. Eu posso, então, apreciar agora? Pode prosseguir, ministro. Passo, em consequência, a apreciar o pedido de cautelar no que se refere à mencionada resolução. Entendo, senhor presidente, não obstante a justa preocupação que o próprio egrégio Tribunal Superior do Trabalho revelou em suas informações, nas quais ressaltou o seu legítimo propósito de promover verbis, o resgate da credibilidade do judiciário trabalhista, fecha aspas, que essa alta corte judiciária não dispõe, consoante sustenta a autora, de, aspas, competência constitucional para criar e disciplinar o funcionamento do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, já que este órgão não consta da estrutura prevista pela Constituição para a Justiça do Trabalho e ainda não foi previsto por nenhuma lei federal, fecha aspas. Na realidade, a criação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho suscita dúvidas fundadas quanto ao possível desrespeito pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho, considerada a instituição desse órgão por ato meramente administrativo, aos princípios constitucionais da reserva absoluta de lei em sentido formal e da autonomia institucional dos tribunais regionais do trabalho, diretamente afetados na esfera de seu autogoverno pelos efeitos decorrentes dos poderes que foram deferidos a esse novo organismo pelo ato ora impugnado. Recorde-se que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho disporá quanto aos demais órgãos integrantes da Justiça do Trabalho, do poder de efetuar, em relação a eles, a pertinente supervisão financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Mais do que isso, o ato em questão permitiu que o novo Conselho Superior da Justiça do Trabalho instituísse, em seu próprio âmbito, comissão de ética, destinada a apreciar as questões ligadas à conduta dos magistrados trabalhistas, zelando pela lisura, não apenas na atividade administrativa, que o Conselho já supervisiona, mas especialmente na atividade judicante, ligada à imparcialidade do magistrado e à sua conduta moral. Vê-se daí que são extremamente sérias as implicações decorrentes da instituição, mediante simples resolução administrativa, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Eis que, não obstante questionado em sua gênese o próprio ato que lhe deu origem, veio aquele novo órgão a criar ele próprio uma comissão de ética, investida do gravíssimo poder de impor punições disciplinares a qualquer magistrado trabalhista,
tudo a refletir a indiscutível relevância jurídica da matéria, ora suscitada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, notadamente em face do que dispõe o artigo 93, inciso 8º da Constituição, que atribui verbes ao respectivo tribunal, fecha aspas, e não a órgão a esse estranho, instituído por outro tribunal, competência para sancionar, no plano administrativo, as condutas desviantes em que incidirem os magistrados sob sua jurisdição. A arguição de inconstitucionalidade, ora deduzida pela autora, apoia-se fundamentalmente, dentre outros argumentos, na alegada transgressão por parte do egrégio Tribunal Superior do Trabalho ao princípio da reserva de Constituição e também ao postulado da reserva de lei, pois a resolução administrativa que criou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e que a este ensejou a instituição de uma comissão de ética, que se outorgou jurisdição censória sobre todos os magistrados trabalhistas, culminou por interferir na esfera de autonomia institucional dos tribunais regionais do trabalho, considerada a eficácia normativa externa de que se reveste o ato que deu origem àquele novo organismo. Tenham por ponderáveis, por isso mesmo, as alegações expostas pela autora, quando busca demonstrar a situação de inconstitucionalidade que se teria instaurado com a questionada criação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Neste ponto, eu transcrevo esses fundamentos que já constam do texto do relatório que se acha em poder de Vossas Excelências. Vê-se que a pretensão de inconstitucionalidade da autora sustenta-se na assertiva de que a resolução, ora impugnada, teria vulnerado o princípio da reserva de Constituição, pois, em tema de restrição à autonomia institucional dos tribunais regionais do trabalho, no caso, e à semelhança do que se registra com o Conselho da Justiça Federal, coincidentemente, o Conselho da Justiça Federal, coincidentemente investido, mas por força do que dispõe o artigo 105, parágrafo único da Constituição da República, das mesmas constituições, ora atribuídas em sede administrativa ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, impunha-se, considerando-se a gama e a extensão dos poderes outorgados ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a necessária existência de previsão constitucional, legitimadora da outorga a esse novo órgão judiciário, da competência extraordinária que lhe foi deferida em sede meramente administrativa. Tenho para mim, em sede de estrita delibação, que se mostra plausível a arguição de inconstitucionalidade ora deduzida pela autora, eis que, ao que parece, o Tribunal Superior do Trabalho não poderia, mediante resolução administrativa própria e sem qualquer respaldo constitucional, instituir órgão investido de poderes, cujo exercício culminará por restringir possivelmente, a própria autonomia assegurada aos tribunais regionais do trabalho pela Constituição da República, artigos 96 e 99. Impede observar neste ponto que a cláusula de autonomia reconhecida em favor dos tribunais em geral, artigos 96 e 99, não pode sofrer limitações outras, senão aquelas que encontrem fundamento nas hipóteses expressamente previstas na Constituição da República. Eis que não há possibilidade de derrogação da esfera de prerrogativas institucionais asseguradas às cortes judiciárias, a não ser nos casos definidos no texto da Constituição. Cumpre destacar por oportuno, e no que se refere ao princípio constitucional da autonomia dos tribunais, as lições de Castro Nunes, de João Barbalho e de Carlos Maximiliano, que, discorrendo sobre a autonomia dos tribunais, inclusive sobre aquelas de caráter administrativo, acentuavam, em magistério de irrecusável atualidade, que a razão de ser dessa prerrogativa, que muito mais constitui uma poderosa garantia contra os governantes e as interferências indevidas de quaisquer outros órgãos estatais, justifica-se ante a imperiosa necessidade de resguardar-se a independência do órgão. Não pareça isso exagerada cautela ou mal entendida confiança, advertia Castro Nunes.
fortalecer a instituição destinatária dessa cláusula de garantia corresponde, em essência, a dar-lhe o domínio de suas próprias atividades e a submeter aos seus fins legítimos o exercício das funções para as quais foram os tribunais concebidos e organizados. Vê-se que o egrégio Tribunal Superior do Trabalho parece haver incidido em violação ao texto da Carta Política ao tentar reproduzir, no âmbito da justiça trabalhista e mediante simples resolução administrativa, um modelo de supervisão operacional, administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial que a Constituição da República, somente ela, apenas previu e autorizou em relação à Justiça Federal Comum, do seu artigo 105, parágrafo único. Observe-se, na linha do magistério doutrinário, que a legitimidade do Conselho da Justiça Federal decorre da existência de sua previsão no próprio texto constitucional, artigo 105, parágrafo único da Constituição da República, devendo limitar-se, no entanto, o exercício de sua competência às estritas hipóteses definidas na Carta Política. Daí a advertência de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, em Comentários à Constituição, para quem incumbe ao Conselho da Justiça Federal unicamente sob pena de indevida ingerência desse Conselho da Justiça Federal na própria esfera de autonomia institucional das Cortes Judiciárias, a prática da supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal e nenhuma outra. Irretocável sobre tal aspecto a observação de Wadi Lamego Bulos, cuja lição, ao referir-se aos conselhos de supervisão no âmbito do Poder Judiciário, manifestou-se nesse sentido, notadamente, quanto à legitimidade do Conselho da Justiça Federal, porque fundada a sua existência em norma prevista na Constituição, e transcrevo o texto. Cabe referir neste ponto, senhor presidente, e este é um dado que me parece muito relevante, cabe referir neste ponto que o senhor presidente da República, já em 1998, demonstrando consciência da necessidade de observância do postulado da reserva de Constituição, encaminhou à Câmara dos Deputados proposta de emenda à Constituição, foi a PEC 623 de 98, encaminhada pelo atual presidente da República, cujo teor, dentre as várias formulações dela constantes, previa expressamente a instituição, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, de um Conselho Superior, a quem incumbiria, verbis, na forma da lei, fecha aspas, exercer a supervisão administrativa e orçamentária dos órgãos integrantes da Justiça do Trabalho em ambos os graus de jurisdição. O senhor presidente da República, ao apresentar a PEC 623/98, propôs a inclusão, no artigo 111 da Constituição da República, de um parágrafo 4º assim redigido. Esta é a proposta do presidente da República de introdução, no artigo 111 da Constituição, de um parágrafo 4º, cuja redação é esta: verbis, funcionará junto ao Tribunal Superior do Trabalho o Conselho da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. A resolução, ora em análise, estabelece no seu artigo 1º o seguinte: é instituído o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que funcionará junto ao Tribunal Superior do Trabalho, cabendo-lhe a supervisão financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos da Justiça do Trabalho. A referida PEC 623/98 foi assim justificada no ponto pelo senhor ministro do Trabalho, de então, Eduardo Amadeu. Verbis, à semelhança da Justiça Federal, que possui um conselho junto ao Superior Tribunal de Justiça para supervisionar os tribunais regionais e as varas federais, torna-se necessária, dizia o eminente ministro do Trabalho em sua exposição de motivos dirigida ao presidente da República, sugerindo o encaminhamento dessa proposta de emenda à Constituição, torna-se necessária a instituição do Conselho da Justiça do Trabalho para funcionar junto ao Tribunal Superior do Trabalho, fecha aspas, suprindo, desse modo, lacuna constitucional existente no tema em exame.
Cumpre rememorar por oportuno, senhor presidente, senhores ministros, que também no contexto da reforma do Poder Judiciário registrou-se igual percepção em torno da matéria, tanto que a ilustre deputada Zulaye Cobra Ribeiro, ao oferecer o seu substitutivo à PEC 96/92, dele fez constar em seu artigo 24 expressa menção ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho nos seguintes termos, verbos, artigo 24, o artigo 112 passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 112, parágrafo 2º, funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho, inciso 2º, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Fecha aspas. O eminente senador Bernardo Cabral, relator no âmbito do Senado da República da reforma do Poder Judiciário, também em substitutivo à PEC, agora 29/2000, propôs a inclusão na estrutura institucional da Justiça do Trabalho de um Conselho Superior em texto que tem o seguinte conteúdo. Verbos, artigo 26, o artigo 112 passa a vigorar com a seguinte redação, 112, parágrafo 2º, funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho, inciso 2, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. O registro dessas propostas de emenda à Constituição, senhor presidente, coloca em evidência a circunstância de que, no caso, ante a ausência de qualquer fundamento constitucional, parece não se legitimar a instituição, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, especialmente porque esse órgão judiciário foi investido por ato meramente administrativo, de poderes capazes de afetar a própria autonomia institucional dos tribunais regionais do trabalho e de atingir ainda, pela via da jurisdição censória, os direitos dos magistrados trabalhistas subtraídos em tema de sanções administrativas à garantia do juiz natural, tal como enunciado no artigo 93, inciso 8º da Carta Política, que confere ao respectivo tribunal, essa é a expressão da Constituição, o exercício da atividade disciplinar. Daí a correta observação da douta Procuradoria-Geral da República, cujo pronunciamento, após reconhecer o relevo jurídico da pretensão ora deduzida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, concluiu pela suspensão cautelar da eficácia dos atos ora impugnados, notadamente da resolução TST 724/2000. E nesse ponto, senhor presidente, eu transcrevo o douto parecer do eminente Procurador-Geral da República, em que Sua Excelência faz exatamente esta análise, confrontando a previsão constitucional do Conselho da Justiça Federal, tal como constante do parágrafo único do artigo 105 da Constituição, com a criação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, menciona a possível ofensa ao princípio da reserva de Constituição e ao postulado da reserva de lei, entendendo que a pretensão de inconstitucionalidade deduzida pela entidade autora mostra-se extremamente plausível e propõe, em consequência, o deferimento da medida cautelar. Cumpre advertir ainda, senhor presidente, que, mesmo que se pudesse admitir a criação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, independentemente de autorização constitucional, sendo inaplicável em consequência o postulado da reserva de Constituição, ainda assim a mencionada resolução TST 724, que instituiu esse novo órgão, pareceria transgredir o princípio constitucional da reserva de lei, em sentido formal. Impede considerar neste ponto que o próprio legislador constituinte, ao prever, quanto à Justiça Federal comum, a criação de um Conselho Superior, denominado Conselho da Justiça Federal, incumbido do exercício da supervisão administrativa e orçamentária dos órgãos da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, determinou expressamente a submissão desse Conselho ao regime da lei,
Registre-se que a PEC 623/98, de iniciativa do senhor Presidente da República, esta PEC, afinal, acabou sendo arquivada em face de uma situação de prejudicialidade. Portanto, ela nem chegou a ser apreciada pela Câmara dos Deputados. Mas, de qualquer maneira, a PEC 623/98, de iniciativa do Presidente da República, por proposta do senhor Ministro do Trabalho, e os substitutivos oferecidos no contexto da reforma do Poder Judiciário, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, pelos respectivos relatores, também previram, todos eles, a sujeição ao domínio normativo da lei formal, da criação, da composição, do funcionamento e da definição das atribuições do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, à semelhança do que já dispõe, a propósito do Conselho da Justiça Federal, a Lei 8.472 de 92, que regulamenta no ponto o artigo 105, parágrafo único da Constituição da República. Note-se que a egrégia presidência do Tribunal Superior do Trabalho tinha plena consciência da necessidade de o processo de institucionalização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho apoiar-se em suporte constitucional, ou, ao menos, conformar-se às exigências derivadas do postulado da reserva de lei formal. Essa constatação emerge de modo nítido das informações prestadas pelo senhor Presidente do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, no ponto em que, ao tentar justificar os atos impugnados, invocou razões de necessidade expostas pelo eminente ministro Almir Pazianotto em discurso que proferiu na solenidade de posse dos membros desse novo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Verbis. Este é o trecho do discurso do ministro Pazianotto, que consta das informações prestadas pela egrégia presidência do TST. Verbes. Estou convencido de que o dia 26 de setembro do ano 2000 ficará na memória do judiciário trabalhista, simbolizando o amanhecer de uma nova fase, caracterizada pela criação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Há anos, esperávamos por ele. E com este propósito, chegou-se a elaborar projeto, que infelizmente jamais foi convertido em realidade legal. A ideia de instituí-lo por resolução interna é fruto da necessidade de respostas imediatas e objetivas às expectativas de toda a nação e, sobretudo, da parcela jurisdicionada. Razões como estas, senhor presidente, não obstante extremamente louváveis e altamente respeitáveis, e partilho desta preocupação exposta pelo eminente ministro Almir Pazianotto, então presidente do Tribunal Superior do Trabalho, mas tais razões, a meu juízo, não podem justificar a desconsideração por parte do Estado ou de qualquer órgão que o integre, de princípios básicos e essenciais à própria configuração institucional do poder, tal como delineada no sistema normativo consagrado pela Constituição da República. Vê-se que o Tribunal Superior do Trabalho, ao editar a resolução em causa, instituindo o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, parece haver praticado de modo indevido um ato que só poderia emergir de fonte constitucionalmente qualificada, vale dizer, de fonte situada no plano institucional do Poder Legislativo da União, pois apenas ao Congresso Nacional competiria, ou mediante reforma constitucional, ou dispor em lei, mas em lei apenas, sobre a criação de novo órgão integrante da estrutura da Justiça do Trabalho e investido de competência para exercer, fora dos limites do próprio Tribunal Superior do Trabalho, a supervisão administrativa, orçamentária, operacional e patrimonial dos tribunais regionais do trabalho e dos demais órgãos judiciários trabalhistas de primeira instância. Tudo parece revelar, pois, que o procedimento concernente à edição do ato ora questionado, precisamente porque instaurado pelo Tribunal Superior do Trabalho em sede administrativa, apresentar-se-ia em situação de possível confronto com
a ortodoxia dos padrões que, de modo estrito e dentro da organização jurídica do Estado brasileiro, regem o sistema de poderes limitados e definem as hipóteses de reserva constitucional de lei ou de reserva constitucional de competência legislativa. Sob tal perspectiva, o Tribunal Superior do Trabalho não poderia, agindo ultra vires e excedendo os limites de suas atribuições, dispor, em sede administrativa, sobre matéria submetida ao domínio normativo da lei em sentido formal e sujeita, por isso mesmo, à cláusula de reserva constitucional de competência legislativa. Preciso enfatizar no ponto que o princípio da reserva de lei, que possui extração essencialmente constitucional, impõe-se à compulsória observância de todos os órgãos constituídos, nada justificando, em consequência, o seu descumprimento, especialmente quando o gesto de insubmissão ao ordenamento fundamental deriva de um órgão posicionado na própria estrutura do Poder Judiciário. Ninguém pode ignorar, consoante adverte Canutilho, que existe reserva de lei quando a Constituição prescreve que o regime jurídico de determinada matéria seja regulado por lei, só por lei, com exclusão de outras fontes normativas. Cabe referir por oportuno, em função dos princípios estruturantes que regem as relações entre as fontes do direito, que o exame do postulado da reserva de lei deve considerar necessariamente, consoante adverte esse eminente autor, as estruturas constitucionais concretas de cada país, pois, na realidade, a questão da reserva de lei depende essencialmente da realidade normativa existente em determinado Estado, devendo ser analisada por isso mesmo em face de cada ordenamento constitucional. A organização estrutural do Poder Judiciário brasileiro rege-se ordinariamente, em seus aspectos essenciais, pelo princípio da reserva de lei, a significar, ressalvados tópicos passíveis de regulação em sede regimental, como esta Corte teve o ensejo de assinalar a propósito do órgão especial a que se refere o artigo 93.11 da Constituição, RTJ 153.437, em que preponderou o voto do eminente ministro Carlos Veloso, que o tratamento normativo daquele tema, naquela ação direta de que fui relator, o Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina instituiu por ato próprio e regulamentou o órgão especial. Mas esta Corte entendeu que o Tribunal de Justiça dispunha dessa competência, porque se cuidava de órgão previsto na Constituição, no artigo 93, inciso 11, com indicação dos elementos que deveriam compô-lo e com a definição de sua própria competência, razão pela qual tornava-se plenamente lícito ao Tribunal de Justiça, mediante ato próprio, fazê-lo, uma vez que havia, a esse propósito, expressa previsão constitucional, RTJ 153, página 437. Mas digo eu que a organização do Poder Judiciário rege-se ordinariamente seus aspectos essenciais pelo princípio da reserva de lei, a significar, ressalvados tópicos passíveis de regulação em sede regimental, como esta Corte teve o ensejo de assinalar a propósito do órgão especial que se refere ao artigo 93.11 da Constituição, que o tratamento normativo desse tema está vedado à intervenção de qualquer outra fonte de direito que não aquela de que emane a lei, em sentido formal, respeitando-se, portanto, no plano da divisão funcional do poder, o critério subjetivo orgânico que confere na disciplinação dessa matéria inquestionável primazia ao Parlamento. Desse modo, considerando as razões expostas pela entidade autora da apresentação direta, tenho para mim que a Resolução 724 de 2000 parece haver caracterizado intervenção normativa ilegítima do Tribunal Superior do Trabalho, que, sem qualquer base constitucional idônea, dispôs sobre tema resguardado pelo princípio da reserva de lei formal. O Tribunal Superior do Trabalho, ao editar a Resolução 724, que instituiu o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, culminou, por sua vez, por interferir na esfera de autonomia dos tribunais regionais do trabalho, protegidos no que concerne à sua atuação no plano administrativo, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional, pela cláusula constitucional do autogoverno e da autoadministração, que preserva essas cortes judiciárias regionais contra ingerências indevidas que emanem de outros órgãos estatais, quer do executivo, quer do legislativo, quer ainda do próprio Poder Judiciário. Irrepreensível, sob tal aspecto, o autorizado magistério do
eminente e saudoso José Frederico Marques, cuja lição, ao versar o verbis disciplinamento legislativo do Poder Judiciário, assinala: a lei criará órgãos judiciários com as características indicadas na Constituição e com as funções nestas previstas. Essa regulamentação, no entanto, deve emanar dos órgãos estatais com função normativa que a Constituição determinar. Além disso, ao estatuir sobre as funções dos órgãos judiciários, o legislador terá de atender sempre e constantemente aos princípios constitucionais. O legislador ordinário, portanto, qualquer que ele seja, criará os órgãos judiciários que forem exigidos pela administração da justiça, mas respeitando as previsões genéricas que, neste passo, a Constituição contiver, e também disciplinará o legislador o funcionamento desses órgãos, tendo em vista as funções que lhes foram dadas pela lei fundamental. Vê-se, portanto, senhor presidente, que além de a resolução administrativa 724 do TST haver aparentemente instituído, sem a pertinente autorização constitucional, órgão da Justiça do Trabalho, que não consta do rol inscrito no artigo 111 da Carta Política, daí a preocupação do senhor Presidente da República ao propor emenda à Constituição com essa finalidade. Daí a preocupação dos eminentes relatores na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, no contexto da reforma do Poder Judiciário, de também instituírem a possibilidade de criação desse órgão com as mesmas atribuições, ora a ele outorgadas pelo ato impugnado, inovando desse modo o TST com o ato em questão, a própria estrutura institucional desse ramo especializado do Poder Judiciário da União, também teria transgredido o princípio da reserva de lei em sentido formal. Não se desconhece, senhor presidente, é preciso rememorar, não se desconhece que o plenário do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a ocorrência de situação extraordinariamente anômala, refiro-me ao caso do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, o plenário do Supremo, tendo em vista a ocorrência de situação extraordinariamente anômala, acentuou que, aspas, ao Tribunal Superior do Trabalho se atribui competência que não é jurisdicional e que se projeta direta ou indiretamente no terreno administrativo, o que lhe dá certo poder de supervisão sobre os tribunais regionais do trabalho. Esta é uma decisão proferida pelo plenário desta Corte no julgamento da petição PET, número 1193 de F, de que foi relator o eminente ministro Moreira Alves. Ocorre, no entanto, como enfatizado, dizia eu, que se cuidava de uma situação extraordinariamente anômala. Que tal decisão foi proferida por esta Corte em hipótese absolutamente excepcional, na qual cinco dos 8 magistrados integrantes daquele tribunal figuravam como sindicados em procedimento administrativo de natureza disciplinar. Vê-se, portanto, que a hipótese veiculada na presente ação direta, criação, mediante simples resolução administrativa, de Conselho Superior, incumbido da supervisão permanente de caráter patrimonial, administrativa, financeira, orçamentária e operacional dos demais órgãos judiciários integrantes da Justiça do Trabalho, não guarda, a meu juízo, qualquer semelhança com aquela hipótese versada na mencionada PET 1193 do DF, razão pela qual não se revelaria pertinente a invocação do referido julgamento. Desse modo, senhor presidente, entendo, no que se refere à Resolução Administrativa 724 de 2000, que se reveste de plausibilidade jurídica a pretensão de inconstitucionalidade ora deduzida pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Também vislumbro, na hipótese, razões de conveniência aptas a justificar no plano jurídico institucional o acolhimento da postulação cautelar, ora formulada nesta sede de controle concentrado. Menciono aqui, senhor presidente, que a Associação de Magistrados Brasileiros pede que essa medida cautelar seja deferida com efeito ex tunc. Faço considerações de que a jurisprudência da Corte tem admitido excepcionalmente essa possibilidade e também entendo que as circunstâncias de fato invocadas pela autora da presente ação direta, já há procedimentos de natureza disciplinar instaurados perante a Comissão de Ética, já em curso de processamento, com a possibilidade de imposição não
pelo respectivo tribunal, para usar a expressão da Constituição, mas por um órgão estranho criado por outra corte, no caso o TST, de sanções administrativas, punições disciplinares no exercício por parte da Comissão de Ética dessa jurisdição censória. Por isso, entendo que tais circunstâncias tornam necessária, a meu juízo, a outorga de eficácia ex tunc, a medida cautelar. Assinalo ainda, senhor presidente, ao deferir com eficácia ex tunc o pedido de medida cautelar, suspendendo em consequência a execução e aplicabilidade da Resolução Administrativa 724/2000 do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, que instituiu o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, assinalo que essa suspensão cautelar, se deferida, se acaso deferida, provocará como efeito consequencial necessário a própria suspensão da execução e aplicabilidade das demais resoluções administrativas. Por quê? É que tais outras resoluções somente se justificam uma vez preservado o conteúdo eficacial do ato fundante, que se consubstancia na espécie na própria Resolução 724. De tal modo que aqueles outros atos que mantêm com a Resolução 724 um claro vínculo de assessoriedade não subsistirão autonomamente se e quando suspensa a eficácia da resolução principal. Veja-se, pois, que a suspensão de eficácia e referência estender-se aos demais atos que, por se revestirem de caráter secundário, de natureza ancilar, mantém necessária relação de dependência jurídica com o diploma principal, do qual extraem a sua razão de ser e no qual reside o pressuposto de sua própria existência. É por tal razão, senhor presidente, que entendo, considerado esse contexto, que a suspensão da eficácia da Resolução Administrativa TST 724/2000 trará consigo, por via de arrastamento, a sustação da aplicabilidade das resoluções que acima mencionadas são dela necessariamente dependentes. Desse modo, concluindo o meu voto, senhor presidente, suspendo com eficácia ex tunc até final julgamento da apresentação direta a execução e a aplicabilidade da resolução TST número 724/2000 e determino ainda... E a outra que criou a Comissão de Ética, qual é o número? Sim, eu menciono aqui. E reconheço ainda que, por força de arrastamento, dar-se-á a sustação com igual eficácia das resoluções 733/2000. Essa, Vossa Excelência, não evoluiu? Desculpe, 734, desculpe. Sim, sim. A 734 Vossa Excelência também suspende, né? Sim, e aí, por via de arrastamento. E 739, todos editados pelo TST. Além da resolução... Vamos às resoluções. A primeira que criou o Conselho 724. Básica é a resolução TST 724/2000. E por via de arrastamento, sim, as resoluções TST 734/2000 e Resolução TST 739/2000, além da resolução número 3/2000, esta emanada do próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, senhor presidente, é meu voto. Chamo a julgamento a ação originária 864, impetrante e Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco, e impetrado o presidente do Tribunal de Justiça daquele Estado. Trata-se, senhor presidente, de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pela Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco, com fundamento no artigo 5º, 70B da Constituição Federal, contra ato omissivo do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, consistente em não determinar o pagamento da vantagem funcional denominada adicional por tempo de serviço, quinquênio, desarrazoadamente suprimida. Diz a impetrante que seus associados vinham percebendo, a título de vantagem pessoal, adicional por tempo de serviço até a edição da Lei Estadual 11.564, que fixou os subsídios para a magistratura do Estado de Pernambuco, nos termos da emenda constitucional 19. Informa que requeriu ao presidente do Tribunal de Justiça, autoridade competente para autorizar o pagamento dos vencimentos e vantagens de pessoal do Poder Judiciário, a restauração do pagamento da revida vantagem em favor de seus associados, pedido que não foi atendido. Sustenta a competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista
que os associados da impetrante são todos juízes e desembargadores, legitimidade ativa da impetrante, ilegalidade da supressão do pagamento dos quinquênios, decorrendo da aplicação da Lei Estadual 11.564, que instituiu o subsídio para a magistratura, entendendo que a parcela suprimida de natureza alimentar, que inexiste o óbice do artigo 5º da Lei 4348, pediu liminar, que indeferir. Informações, a autoridade coatora informa que agiu no cumprimento da Lei Estadual 11.564, que disciplina uma forma de remuneração da magistratura local, à luz do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Redação da emenda 19. A Igreja Corte Especial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, julgamento do mandado de segurança 46.314, impetrado por desembargadores aposentados, com pedido semelhante ao deduzido no presente mandamos, concedeu a segurança, acolhendo os argumentos dos impetrantes. Indeferir a liminar, parecer pela improcedência do pedido, parecer do professor Geraldo Brindeiro. É o relatório, senhor. Nós teríamos que ter 8 para declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo da lei pernambucana. É danado, né? Hein? Em 3? Cancelamos o pregão. 864. Cancelamos o pregão.